Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos tratar de uma importantíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça, que nessa decisão define basicamente um dos requisitos para se reconhecer a legitimidade para propor ação civil pública para as pessoas jurídicas da administração indireta. Essa decisão é importante porque, se você tiver uma ação civil pública a ser pleiteada por um legitimado que compõe a administração indireta do poder público, você vai ter um requisito a mais que ele precisa comprovar, requisito esse que não existe quando a ação civil pública ela é intentada por um ente político, ou seja, por União, Estados, municípios, Distrito Federal, ou os entes que integram o que nós chamamos de administração direta. Vamos, portanto, analisar essa importantíssima decisão do STJ, proveniente da 4ª turma, recurso especial 1.978.138. O tema principal é a ação civil pública e vamos tratar da legitimidade para a propositura da ação coletiva da ACP. Antes de mais nada, a gente precisa dar uma passeada pelo artigo 5º da Lei 7347, que é o dispositivo legal que estabelece exatamente quem são os legitimados para manejar a ação civil pública. O artigo 5º diz assim: tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Portanto, o dispositivo trata justamente da legitimidade. Incisos 3, 4 e 5, que são o que nos interessam. Os incisos 3, 4 e 5 vão tratar exclusivamente da legitimidade da administração direta, da administração indireta e das associações. Preste atenção aqui. Inciso 3. Tem legitimidade a União, Estado, DF, municípios. Administração direta. No inciso 4º, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Você tem aqui os entes da administração indireta. Exatamente, autarquia, empresa pública, pessoa jurídica de direito público, fundação, sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, mas que integra a administração indireta do poder público. Inciso 5. As associações que, e aí o inciso 5 vai trazer quais são os requisitos que essas associações precisam comprovar em juízo para que possam desfrutar da legitimidade prevista no artigo 5º, inciso 5. O primeiro requisito para a associação ter legitimidade para a propositura da ACP é que ela esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil. Essa linha A ela pode ser flexibilizada pelo juízo, isso também está na lei da ACP, mas a linha B não. A linha B diz que é requisito para a associação ser legítima para propor a ACP quando se inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O inciso 5 do artigo 5º da Lei 7347, a linha B, ele nos aponta para o que a doutrina e a jurisprudência chamam de pertinência temática. O que é pertinência temática? As associações, para que desfrutem da legitimidade na ação civil pública, elas precisam comprovar que o direito coletivo lato sensu, ali tutelado, estão incluídos entre as suas finalidades institucionais. Isso existe para que a ACP não seja utilizada de forma abusiva, isso existe para que exatamente a associação possa provocar o Poder Judiciário para a defesa do direito coletivo que esteja umbilicalmente ligado à sua própria existência, à sua finalidade institucional. Como disse, doutrina e jurisprudência chamam isso de pertinência temática. Eu preciso que você perceba que a interpretação literal do artigo 5º, ele não nos apresenta a pertinência temática para as pessoas jurídicas do inciso 3, União, Estado, DF, município. Ele não nos apresenta a pertinência temática como requisito para as pessoas que estão no inciso 4º, ou seja, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista.
ele estabelece a pertinência temática para as pessoas que estão no inciso 5, as associações, como um dos requisitos para, nesse caso, a demonstração da sua legitimidade. Então, eu preciso que você perceba que a interpretação literal do artigo 5º, exatamente da Lei da Ação Civil Pública, não exige a pertinência temática para as pessoas que estão listadas no inciso 4º, que são justamente as pessoas da administração indireta: autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista. Bom, o STJ, ele, no recurso especial que estamos estudando, exatamente o recurso 1.978.138, ele disse o seguinte, ó: não há como considerar titular do interesse, na propositura da ação coletiva, pessoa jurídica da administração indireta, sem nenhum vínculo com a tese jurídica decidida, cujo objeto litigioso não se encontra entre aqueles a serem protegidos por sua finalidade institucional. Perceba que a expressão finalidade institucional, que está na linha B do inciso 5 do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, é justamente a expressão que nos remonta à pertinência temática. Então o STJ está dizendo o seguinte, que embora não haja uma interpretação literal do artigo 5º no sentido de nós termos a pertinência temática enquanto requisito para as pessoas que estão no inciso 4º, ou seja, as pessoas que integram a administração indireta, não há como considerar titular desse interesse na propositura da ação coletiva as pessoas que estão no inciso 4º que não tenham nenhum vínculo com a tese jurídica deduzida, cujo objeto litigioso não se encontra entre aqueles a serem protegidos por sua finalidade institucional. Então presta atenção, porque o STJ está dizendo o seguinte, que a pertinência temática que eu aplico para as associações, nesse caso legitimadas no artigo 5º, inciso 5, a linha B, pertinência temática, finalidade institucional, que eu aplico para as associações, eu também vou aplicar para as pessoas jurídicas da administração indireta. E esse é o ponto principal da decisão do STJ no recurso especial que nós estamos estudando nesse momento. Qual foi o caso? O caso que chegou ao STJ foi esse aqui, ó. O PROCON de São Paulo ajuizou uma CPI em matéria estranha ao direito do consumidor. Teve liminar em primeiro grau, a liminar foi mantida no segundo grau, o processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça e lá o Superior Tribunal de Justiça disse que o PROCON ele não tem legitimidade para ajuizar a CP em matéria estranha à sua finalidade institucional. O STJ disse com todas as letras grandes o seguinte, ó: por conseguinte, em uma interpretação literal do artigo 5º da Lei 7347, não seria necessária a comprovação da representatividade adequada para que as autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista ajuizem ações coletivas, comentou o magistrado no caso relator. Caso fosse adotado esse entendimento, ponderou o relator, os integrantes da administração pública indireta passariam a ter amplos poderes, concorrendo inclusive com as finalidades institucionais do Ministério Público e da Defensoria, e se tornariam procuradores universais com legitimidade para ajuizar diversas demandas coletivas, independentemente da sua área de atuação. O STJ arremata dizendo o seguinte, ó: dessa forma, tendo o PROCON São Paulo o objetivo institucional de elaboração e execução da política estadual de defesa do consumidor, e não visando a presente ação coletiva a proteção da relação consumerista, que foi o caso concreto que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, verifica-se ausente o pressuposto da pertinência temática, justamente aquilo que estamos tratando a partir da interpretação que deu o STJ ao artigo 5º, inciso 4º da Lei da Ação Civil Pública, aplicando às pessoas jurídicas da administração indireta justamente o requisito que está no inciso 5, a linha B, que é destinado às associações, ou seja, a pertinência temática. O STJ estendeu esse requisito para a comprovação da legitimidade às pessoas jurídicas da administração indireta. Agora, você poderia dizer, bom, professor, tudo bem, entendi perfeitamente. O STJ pegou aqui a linha B do inciso 5, que é a pertinência temática, e colocou como requisito aplicado às pessoas que estão no inciso 4º. E as pessoas que estão no inciso 3? Elas precisam demonstrar também pertinência temática, ou seja, os entes políticos precisam demonstrar pertinência temática, União, Estado, DF, municípios? Não. Nesse ponto, não, porque nós temos outra decisão importante do STJ,
mas dessa feita relacionado à administração direta. Essa decisão não está no recurso especial que nós estamos estudando nesse momento, mas está em uma decisão antiga do STJ que diz assim, ó: quanto aos entes políticos da administração direta, que têm o dever-poder de defender o interesse público, não se questiona sua pertinência temática ou representatividade adequada por serem presumidas. Então o STJ está dizendo que, para as pessoas que estão no inciso 3 do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, União, Estado, DF e municípios, a pertinência temática e a representatividade adequada são presumidas, enquanto que para as pessoas que estão no inciso 4º, nós acabamos de ver, no recurso especial 1.978.138, que o STJ pegou o requisito da pertinência temática que está na linha B do inciso 5, que se refere às associações, e o aplicou para as pessoas da administração indireta, autarquia, empresa pública, fundação e sociedade de economia mista. Para a administração direta, não. Continua o STJ nesse julgado sobre a administração direta. De fato, ainda que o artigo 5º da Lei 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública, não tenha delimitado com clareza a exigência de pertinência temática e de representatividade adequada em relação aos legitimados nela previstos, é certo não existirem dúvidas de que estão fora dessa questão os demais colegitimados, Ministério Público e entes políticos, posto ser inquestionável que, dentre suas finalidades institucionais, está a proteção de valores fundamentais como o patrimônio cultural e ambiental, o erário público, a defesa coletiva dos consumidores. Então, essa decisão do STJ aqui sobre a administração direta é bem anterior à decisão que estamos estudando agora. Contudo, a decisão atual apenas complementa o entendimento que o STJ já tinha em relação à administração direta. Para a administração direta, a pertinência temática e a representatividade adequada são presumidas. Para a administração indireta, não. A autarquia, empresa pública, fundação e sociedade de economia mista precisa comprovar a pertinência temática, ou seja, que o objeto da ação coletiva que está sendo deduzida em juízo, enquanto pretensão jurídica, está entre as suas finalidades institucionais. De novo, no caso concreto, o PROCON ajuizou um ACP que não tem como objeto coletivo a defesa do consumidor. O STJ entendeu que a ação civil pública do PROCON, nesse caso, carece de legitimidade. E aqui eu fiz um quadro apenas para que você possa, nesse caso, memorizar isso da melhor forma. A pertinência temática em ação civil pública, no que diz respeito aos legitimados estudados, nós temos que ela é presumida para União, Estado, Município e DF, o inciso 3 do artigo 5º, isso está no recurso especial 1.509.586, no informativo 626 do STJ, que é uma decisão bem anterior à atual. Também o Ministério Público e a Defensoria possuem pertinência temática presumidas, e a pertinência temática depende de comprovação para as associações, que estão no inciso 5 do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, e os entes da administração indireta, que estão no inciso 4º, acabam também tendo que comprovar a pertinência temática, porque o STJ pegou a pertinência temática que está na linha B do inciso 5 e aplicou às pessoas da administração indireta que estão no inciso 4º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Então está aqui, acabamos revisando uma importante decisão do STJ no que diz respeito à pertinência temática presumida dos entes políticos, União, Estado, DF e municípios, e acabamos entendendo a nova decisão do STJ no que diz respeito à necessária comprovação da pertinência temática para as pessoas da administração indireta. Isso faz toda a diferença nos seus concursos de procuradoria, porque na qualidade de procurador, se você estiver ingressando com ação civil pública e nesse caso estiver representando a União, Estado, DF e município, você não precisa abrir o tópico sobre a pertinência temática, ou se você for abrir, é apenas para demonstrar que essa pertinência temática é presumida, nos termos da jurisprudência do STJ, mas se você estiver ingressando com ação civil pública e aí representando a administração indireta, autarquia, fundação, você precisa, nesse caso, abrir o tópico da pertinência temática e comprovar que o objeto coletivo que está sendo deduzido em juízo na ação coletiva está dentre as finalidades institucionais da autarquia ou da fundação, porque assim exige o Superior Tribunal de Justiça. Bom, espero ter te ajudado com mais essa decisão importante da quarta turma. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.